Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre cadastro de receitas e grupos de receitas, ou seja, inclusão de formas de pagamento pela retaguarda para serem utilizadas no PDV dos franqueados. Então, para iniciar, pessoal, a gente vai acessar o menu aqui no canto esquerdo, cadastro, financeiro, e a gente vai ter a opção de grupo de receita e receita. Ou vocês podem vir aqui na busca e digitar receita para facilitar. O grupo de receita a gente consegue cadastrar ele pelo próprio cadastro de receita, tá, pessoal? Então dá para fazer tudo por aqui. Vamos acessar então o cadastro de receita. O sistema sempre vai exibir na parte superior alguns filtros para você consultar, né? Então aqui eu posso filtrar, por exemplo, todas as receitas ativas, né? E aqui eu tenho alguns grupos, né? Receitas de cartão de débito. E ele vai exibir para mim, ó, Maestro, e tem um genérico aqui, cartão de débito. Todas as receitas ativas de cartão de crédito. Consultar lá, Hipercard, Visa. Então eu uso esses filtros para consultar e localizar alguma receita já cadastrada. Posso excluir, eu tenho aqui um botão de exclusão com esse X vermelho. Posso editar, vou editar, por exemplo, essa receita de Hipercard. Clico em editar, ele vai abrir para mim o cadastro da receita com todas as informações que eu preciso verificar aqui, alterar, se eu necessitar mudar alguma coisa, ok? Cancela aqui. Para incluir uma nova forma de pagamento, né? Sempre na visão do administrador do sistema, tá, pessoal? Tudo que a gente for fazer aqui é na visão do administrador. Se tiver alguma configuração que não seja dessa visão, que seja na visão do franqueado, eu aviso vocês. Clique em novo cadastro, botão laranja aqui. E ele vai trazer para mim já a tela para inclusão. O código aqui, ele coloca um código sequencial, então eu já cadastrei 10 receitas, ele vem para a receita número 11, porém eu posso alterar isso aqui na mão se eu quiser. A prioridade de exibição, né? Vou deixar em branco, não necessita. Esses códigos aqui, pessoal, não são campos obrigatórios, não necessita incluir nenhuma informação. Alguns clientes usam esses campos. Vamos colocar o nome aqui da forma de pagamento. Vamos pegar aqui pode ser um vale refeição. Que vai ser um voucher. Aqui eu já estou escolhendo o tipo de grupo de receita. Vocês podem incluir alguns, se vocês quiserem, através desse botão mais. Lembra que eu falei lá que a gente conseguiria incluir grupo de receita dentro do cadastro da receita. Então é só clicar nesse mais roxo e aí vocês coloquem o nome e salvem. Não precisa colocar código de MRE, código de exibição da MRE, são campos utilizados por um cliente específico nosso. Então no caso dos demais é só colocar o nome e salvar, beleza? Vou deixar aqui selecionado o voucher. Aqui eu já posso deixar selecionado também voucher, a parte de tipo de receita para o novo PDV. Tá? Já tenho as formas aqui, se ele é POS, se ele é TF. No caso aqui eu coloquei que ele é POS voucher, tá? Aí tem algumas opções aqui, pessoal. Vocês têm no Linkshare que ensina tudo sobre contravale, mas basicamente o vale refeição, existem lojas que não dão troco. Então, a hora que ele cadastra o vale, coloca que esse vale que esse vale refeição vai emitir contravale, ou seja, dei um vale de R$10, minha conta deu 8, ao invés da loja devolver R$2, eles devolvem um contravale de R$2 lá, assinado, carimbado, e eu posso utilizar esse contravale na loja futuramente. Então, nesse caso, o vale refeição eu marcaria como emite contravale e eu criaria uma segunda receita chamada contravale e eu marcaria ela aqui para eu receber, né, na hora que esse cliente voltar com esse contravale e for pagar alguma compra na minha loja,
eu vou receber em ContraVale. Aí nesse caso eu cadastraria e marcaria como ContraVale aqui, ok? Então, para mais detalhamento sobre esse tipo de configuração, vocês têm no share lá como que utiliza ContraVale, tem como que é feito o cadastro, tudo, tá? Aqui se o dinheiro, se os valores vendidos nessa receita entram no fluxo de caixa, vocês deixam desmarcado. Se ele não entrar no fluxo, vocês podem marcar aqui, tá? Que seria o caso da cortesia também, né? Se eu cadastrar uma cortesia, geralmente não entra no fluxo de caixa, porque eu não recebi aquele dinheiro, é uma cortesia. Eu cadastraria uma receita cortesia, marcaria como cortesia e colocaria que ela não entraria no fluxo de caixa. Apresentar na sangria, no caso do vale refeição, se fosse um vale papel, eu poderia fazer uma sangria de vale refeição, vale papel. No caso do cartão, já não consigo, então eu deixaria desmarcado. Dinheiro apresenta na sangria, cheque apresenta na sangria, porém os cartões não, né? Não tem como eu fazer uma sangria de cartão no PDV. Então, na hora que eu clicar em sangria lá no PDV na frente de caixa, serão exibidos apenas as receitas marcadas como apresentar na sangria. Validar receitas eletrônicas na web, lembra lá no fechamento de caixa, pessoal, que vocês têm duas colunas, uma coluna que é contabilizada pelo sistema e uma segunda coluna que é o que o gerente ou operador de caixa digita no fechamento. Se eu marcar que a validação vai ser na web, na retaguarda, o sistema já vai vir com a segunda coluna que o gerente preenchida, já vai vir toda preenchida com os mesmos valores da primeira coluna. Esses valores vão ser enviados para a retaguarda na hora que faz o envio, o encerramento do dia, e vocês vão fazer a alteração, ou seja, a validação desses valores no lançamento de receitas, tá? No módulo de lançamento de receitas. Então lá você confirma, se tiver que alterar algum valor, já faz tudo por lá. Então faz a validação das receitas eletrônicas, dos cartões, na retaguarda, na web. Em seguida nós temos a opção opcional, seria, não serão todas as lojas da minha rede que utilizarão essa receita. Eu marco como opcional. Marcando como opcional, lá na visão do franqueado operador, tem a opção configuração de receitas de receitas opcionais, né? E lá o franqueado vai selecionar se ele quer utilizar essa receita ou não. Então, no caso de algumas receitas específicas que são utilizadas em determinadas regiões ou lojas, eu marco como opcional. Assim, ela não entra automaticamente na tela de venda de todas as lojas da rede, e sim somente das lojas que irem lá nessa configuração de receita opcional e liberar. Nós temos também um Dica Links, né, falando sobre receita opcional, como é que faz a configuração, se vocês tiverem dúvida. Esse aqui no caso não é opcional, vou deixar marcado como obrigatório mesmo. Tipo eletrônico aqui, vocês podem colocar o tipo, no caso aqui seria pode ser considerado débito. A bandeira, se vocês necessitarem incluir mais alguma bandeira que não esteja aqui, pessoal, tem que solicitar diretamente com o suporte, eles verificam lá com o desenvolvimento. A gente não consegue cadastrar outras bandeiras, mas assim, as principais estão aqui, salvo algumas exceções de formas de pagamento bem específicas. Para cá, a TF, vocês não precisam colocar nada. Aqui vocês já podem deixar selecionada a administradora, essa informação já vai para o PDV. Lembra lá na configurações e cadastros, opção 11, lá no PDV, que a gente configura a administradora quando for utilizar a TF, precisa informar a administradora de cada receita. Então, se o franqueador estiver cadastrando e já incluir aqui, melhor ainda, essa informação ela já vai pronta. Vou botar Cielo aqui como exemplo. Dados de integração, pessoal, é bem específico quando for fazer algum tipo de integração. Existem alguns códigos que são inseridos aqui, vocês não precisam colocar nada nessa guia aqui, nessa parte do cadastro. E dados de NFC, a gente tem a bandeira. Deixa eu ver se tem uma bandeira aqui. Pega Legal Master, outros. E o finalizador também são informações que já descem lá para o PDV, então é bom sempre já deixar preenchido. E o Vale Refeição aqui. Feito isso, pessoal, é só salvar e está incluída a forma de pagamento.
Eu quero enviar esses dados agora pro meu PDV. Então, vocês vão acessar o menu aqui e na opção operacional, atualização de dados para o PDV e fazer a geração de um cardápio lá. Seleciona a data, prosseguir, gerar. E aí ele gera um cardápio para a loja. Como aquela receita eu não marquei como opcional, ela é obrigatória, eu vou gerar o cardápio e ela já vai entrar lá no PDV quando eu fizer a abertura de caixa, né? Ele vai baixar essa atualização, esse cardápio, automaticamente. Caso eu já tenha feito a abertura de caixa, aí nesse caso eu vou lá na opção para fazer a atualização manualmente no PDV. Aqui no caso eu já estava com o caixa aberto, então eu vou lá em comunicação, atualização de tabelas, atualização de produtos online, né? E ele já vai baixar o cardápio que eu gerei lá na retaguarda com a nova forma de pagamento. Depois é só fazer uma venda, né, pessoal, e testar, ver se a forma de pagamento está disponível lá. A Vale Refeição está aqui. Fechou. Agora, pessoal, eu vou fazer um teste aqui, eu vou alterar a configuração de uma receita. Vamos pegar aqui o próprio Vale Refeição que a gente cadastrou junto. Eu vou alterar ela para opcional. Ok? Marquei como opcional. Habilitar esta receita opcional para que seja utilizada pelas lojas? Sim. Tá? E salvar. Deseja alterar a configuração dessa receita opcional nas lojas existentes? Sim. Já vou alterar. Vou selecionar aqui a loja que eu desejo. Aqui a loja... Acho que vai dar para pegar mais de uma aqui. Essa aqui, 22. Confirma lá. Ok. Vamos supor que eu cadastrei como opcional. Neste caso, o franqueado vai ter que acessar a visão dele. Visão de franqueado operador, né? Visão da loja. Vai ter que acessar o menu aqui. E lá na parte de cadastro financeiro, configuração de receita opcional, ele vem aqui. Todas as receitas que foram marcadas como opcional serão exibidas nessa tela. Basta ele clicar sobre a receita que ele deseja que seja exibida lá no PDV. Ó. Marque apenas as receitas utilizadas. Então, marquei aqui Alelo e Hipercard. Não tem botão salvar nada, tá? É só marcar. E depois que ele fez essa marcação, ele vai solicitar ao administrador do sistema, ao franqueador, né? Que gere novamente um arquivo, uma carga lá para atualização. Então, o franqueador vai lá em operacional e gera novamente uma atualização de dados para o PDV. Beleza, pessoal? Então, primeiro eu marco lá os opcionais, depois solicita ao franqueador para gerar essa carga e fazer a atualização no PDV. Com isso, a gente encerra mais um vídeo sobre a parte financeira do franqueador. Vejo vocês na próxima aula.